Olá pessoal, meu nome é Fernando Santos e mais uma vez estou aqui com vocês para apresentar um conteúdo sobre inglês instrumental. Nesta segunda parte, irei apresentar para vocês sobre gramática, mas antes vou falar um pouco do conteúdo anterior que foi ministrado. Foi alguns conceitos sobre prediction, que é o caso ali de você verificar algum anúncio em inglês e já se familiarizar com a imagem, com algumas palavras e já identificar de cara o que é o que o texto está querendo te mostrar. O outro conceito é scanning, no caso é uma forma de analisar melhor o texto, fazer uma varredura mesmo, identificar as palavras mais conhecidas, identificar palavras cognatas, falsos cognatos e procurando montar esse quebra-cabeça de palavras de informações, né, que o texto está transmitindo. Tem também skimming, um outro conceito que foi comentado, que é uma leitura rápida do texto, né, para ter uma ideia do que o texto está transmitindo, a mensagem que ele está transmitindo para nós. Foi falado também algo sobre o verbo to be, algumas conjugações, bem básica mesmo. Vamos lá então, vamos continuar esta videoaula, como disse, com gramática. Nós temos, no caso, o verbo to be no passado, was e were. Esse verbo to be no passado possui apenas duas formas, que são essas was e were. Was para a forma singular e were para a forma no plural, né? Vejamos alguns exemplos. I was, eu estava, ou eu era, no caso singular, utilizando was. E o were, você estava ou você era, no caso plural, nesse caso não é plural, mas esse you, você, utiliza were também. He was, ele estava, ou ele era, né? She was, ela estava ou ela era. It was, ele ou ela estava, ou ele ou ela era, no caso para objeto, né, coisas. We were, vocês estavam ou vocês eram. E we were, nós estávamos ou nós éramos. E por fim, they were, eles ou elas estavam ou eram. Tá aí as formas singulares e plurais, utilizando was e were, nessa forma de conjugação do verbo no passado. A seguir, temos outra forma, algumas frases no passado como exemplo, né? Porque quando temos um exemplo, fica mais fácil de entendermos as conjugações do verbo. A gente ligar essas conjugações com a frase, a gente familiariza mais fácil, a gente visualiza como seria, né, no caso. My friend was thirsty. Minha amiga estava com sede, no caso. I was very nervous. Eu estava muito nervoso. He was tired. Ele estava cansado. The boy was hungry. O garoto estava com fome. You were bored. Você estava entediado. We were happy. Nós estávamos felizes. E por fim, they were friends. Eles eram amigos. Tá aí alguns exemplos utilizados para formalizar, para informar, para demonstrar a utilização dos verbos e suas conjugações no passado. A seguir vamos continuar com mais gramática, simple present, na forma afirmativa.
é to work e to watch. No caso, o verbo trabalhar e o verbo assistir. Veremos algumas conjugações e algumas particularidades de cada verbo, porque tem algumas mudanças, conforme a seguir. I work, I watch, eu trabalho e eu assisto. You work e you watch. We works e, perdão, he works e he watches. Nesse caso, é acrescentado S no final da palavra para as formas singulares. He, she, it. No caso de palavras terminadas em X, CH ou S, é acrescentado ES, conforme apresentado à direita. ES para palavras terminadas em CH, X ou S, e para as demais acrescenta somente o S. A seguir temos she works e she watches. It works, it watches. You work, you watch. We work, we watch. They work e they watch. Em seguida, temos outro exemplo de conjugação de verbos. Simple present, na forma afirmativa, to study. No caso, estudar, né, o verbo estudar. Vejamos algumas conjugações e também, para esse caso, tem também alguma particularidade. Iniciando, I study. You study. He studies. No caso, inicia aí a particularidade. A pessoa singular, he, she, it, é acrescentado IES, né? Para os verbos terminados em Y, que é precedido de consoante. É acrescentado IES. Nessa forma do presente, na forma afirmativa. Em seguida, she studies, it studies, you study, we study e they study. No caso, quando a palavra é terminada em Y, e um exemplo é to play, dessa forma não é alterado não é acrescentado esse IES, porque o to play, né, o verbo to play, ou jogar, é iniciado, ele é precedido, o Y é precedido de uma vogal, por isso tem essa particularidade de não ser mudado o Y por IES, não ser substituído. Ok, pessoal? Estamos aí com mais um fim desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado. De bom para vocês e bons estudos. Até a próxima.